tentação. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas já tem. Lá está o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas obras levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Eu acho que preocupado em cantar um hino diferente, eu nem cumprimentei os irmãos, né? Mas vou cumprimentar agora. Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus, os daqui, os da internet, né? Graças a Deus. Agora, vamos para a oferta, né? Para a casa do Senhor. Senhor, grande Deus, eterno Pai, mais uma vez vamos adorar o Senhor, meu Deus, com as ofertas também. Peço ao Senhor que abençoa, Senhor, cada humilde oferta, Senhor, que está nas nossas mãos. Que o Senhor possa, em vez de multiplicar, que o Senhor faça como o Senhor fez com os peixes e os pães, sempre meu Deus, para nós. Abençoa os teus filhos. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Amém. Amém. Olha, acabei de fazer como fala? Quer entrar? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos dar a oportunidade para o irmão, né, que vai louvar o Senhor, ou as irmãs, ou quem o Senhor já preparou desde antes da fundação do mundo, para adorar o Senhor. Adoramos com as ofertas, né? Agora
Vamos continuar adorando com os louvores. Quem vai? Vamos, vamos. Glória a Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu lembro do dia que eu fui pregar na igreja e eu resolvi ir descalço. Eu estava pensando, estava descalço, uma roupa, né? Denominacional. E eu peguei no microfone assim, eu tomei um choque. Não sei de onde que veio, mas eu lembrei agora. Deus abençoe. Cuidado quando for pegar no microfone descalço, né? Principalmente quando for fazer campanha. Tá? No nosso meio não tem isso, né? No nosso meio denominacional, no meio deles, não no nosso. Né? Lá tinha isso. Deus abençoe os irmãos, sabe? Hoje estou aqui, mas amanhã eu posso subir. E este corpo vil, eu deixarei ele aqui. As minhas dores, ele levou tudo consigo. Por isso estou aqui, só para te agradecer. E esta nave que está vindo me buscar para me levar ao lar. Minha vida mudada está para alinhar com a palavra, e este corpo revestido será com a palavra que me levará. Sua noiva ele chamará com o poder que nos transformará. Em 63, Deus desceu, me dando poder de reconhecer quem eu sou e para onde vou. Eu estava vivendo em um mundo de ilusão, de escuridão, até a luz bater, me tirando da escravidão. E essa nave que está vindo me buscar para me levar ao lar. A minha vida mudada está para alinhar com a palavra, e este corpo revestido será com a palavra que me levará. Sua noiva ele chamará com o poder que nos transformará. Como Ruth, redimido serei para encontrar-me com meu rei. E no domingo, raptado vou ser entre as 6 e as 9. O meu corpo novo será como o de Abraão e Sara.
E esta nave que está vindo me buscar para me levar ao lar. Minha vida mudada está para alinhar com a palavra. E este corpo revestido será com a palavra que me levará. Sua noiva ele chamará com o poder que nos transformará. Não há correntes, não há demônios que vão segurar, e ao meu Senhor o meu louvor entregar. Glória a Deus. Não há correntes, não há demônios que vão segurar, e ao meu Senhor o meu louvor entregar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória. Agora tem mais alguém? Você vai jogar? Vamos lá cantar, irmão. Mais alguém? As irmãs não vai cantar hoje, não? Glória a Deus. Então vamos para o número 285, página 208. Plena paz e santo gozo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte e glória. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor,
louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma igreja, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente glória a Deus. Deus abençoe o pastor. O Senhor. Amado Deus, Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Certamente, cada um de nós estamos agradecidos, Pai, a Ti, por Tua bondade, por Tua misericórdia que tens sido derramada sobre cada um de nós, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor venha mais uma vez falar conosco, Pai, nos dirigir, Senhor, através da Tua perfeita verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Pode se assentar. Amém. Deus continue abençoando a todos, né? Sejam todos bem-vindos na casa de Deus, né? Para que possamos adorar a Deus. Né? Bem, meu Maria. Senti falta da senhora, né? Mas vai lá, vai buscar a senhora. São poucas pessoas, mas eles se apegam, né? Nas pessoas. Irmãos, vamos orar. Ontem foi aniversário do irmão Rael, filho do irmão João. Vamos fazer uma oração, né? Do irmão Rael e também o irmão Thalito fez aniversário, ficou mais novo. E também fazer aniversário do irmão Rael. Fazer uma oração do aniversário do irmão Thalito. Amém? E nós continuamos. Vamos lá? O que vai falar?
Amado Deus, Pai Celestial, que está no céu, coloque minhas mãos sobre eles. Pai, o Senhor possa ir para eles. Por mais uma data, possa ver eles. O Senhor possa ir para eles. Possa crescer, Pai, Senhor, na tua presença, eles possam ser diretos. Dá, Pai, o crescimento espiritual, Pai, físico, Pai, dá as bênçãos sobre sua família, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, também, que está comigo, que o Senhor possa, Pai, pegar o Senhor abençoe, dá o Espírito Santo, Pai, e ajuda em nome do Senhor. Amém. Passa. Não tem churrasco, está em casa, porque tá. Eu olhei para aquela churrasqueira que ficava lá, até mesmo, tá? Coitado. Fica horrível, já teve mais bonitinha já. Explicação do aniversário. Oi? Explicação do aniversário. Aniversariante não quer colocar a mão no bolso, né? De jeito nenhum. Acho que tem escorpião no bolso. Eu me diz uma coisa. Quando é que o senhor faz aniversário? Sua vez, que é uma pessoa para fazer próximo. Não, vou perguntar todo mundo da senhora. 25 de maio agora. A irmã Radassa faz dia 23, né? E o senhor? 28, 12, 69. Dezembro. Dia 28. O senhor lá. Quem como que é? A Kézia faz dia 30. Bom João? 30 de agosto. 30 de agosto. A irmã? 30 de agosto. É verdade, é 30 de agosto. 31. Churrasco é nosso, meu. Mas o meu é de dia 8 de setembro. Nossa, A senhora, quando mais? Aqui no Fêmea, a Sara. Não adianta, tem que marcar, tem que marcar. não, pra gente fazer tudo nosso. Não adianta, é os homens mesmo. É que a gente sabe que tem um bom Wagner, disse que não poderia estar hoje, né, conosco, como nós sabemos. Que Deus possa abençoar ele e sustentar ele, né? Dia 29 de Tinha uma irmã que não sabe? Já? Eu fiz tudo. Tem alguma coisa? Vamos. Estou meio rouca ainda, mas a irmã Thalita tinha falado para fazer um remédio, mas eu vou fazer agora à tarde e deu certo. É bonzinho. Falou para fazer o que? Um gargarejo lá com água agora, com sal e com vinagre. Mas eu fiz agora à tarde e aí ficou pior. Ainda vamos devagar, né? Vamos devagar. Semana que vem Santa Ceia, né? Amém. O Senhor, Deus, mais uma vez, possa continuar nos abençoando. Como eu sempre digo, né, nós não estamos livres de provas. Né? Provações, nenhum cristão, né, está livre de passar por provações. Está livre de passar por prova, mas é a maneira que nós passamos por ela. Deus envia as provas, mas Ele fica observando, né, a maneira que nós vamos passar por ela. Se vamos reclamar, se vamos já, né, xingar, ou se vamos blasfemar, né, ou se vamos confiar. Amém. Mas, graças a Deus, somos filhos de Deus, e bem treinados, né, o anjo do Senhor, o mensageiro, pelo Espírito Santo que há dentro de cada um de nós, sabe nos guiar e nos dar fé para passar por cima de todas as dificuldades.
Amém. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele dá a prova, mas quando Ele dá a prova, Ele também já abriu a porta para que nós passamos ali e escapamos delas. Glória a Porque Deus. Deus dá a nós uma prova maior daquilo que nós possamos suportar. Então, tudo que vem sobre nós, muitas das vezes vem uma luta muito grande, e nós falamos, eu não vou aguentar essa, eu não vou suportar, mas se Deus pegou e confiou essa prova a nós, né? Confiou a nós, então Ele sabe que nós temos potencial para passar por elas. Embora muitas vezes não é fácil, né? Mas Ele confiou, é porque Ele também nos dá potencial para passar. Dá força para passar pelas nossas provas. Amém? Então vamos colocar em termos. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Amém? Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Amado Deus, Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e rogamos ao Senhor que o Senhor possa nos dirigir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, aqui nos dizendo, né, que ele está zeloso de vós, dizendo para, né, a igreja de Corinto, dizendo que eu estou zeloso de vós, para o zelo de Deus. Não é um zelo humano, né? Não é um zelo que é segundo a intenção ou a vontade humana. Né? Não é o querer dele, não é uma coisa dele, mas é o zelo de Deus. Que ele está zelando porque ele tem que apresentar essa igreja a um marido. E esse marido é a Cristo. Então ele não tem que apresentar essa igreja a nenhum sistema. Ele não tem que apresentar essa igreja a nenhum bispo, a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo está dizendo, eu estou zeloso de vós. Nós sabemos que a igreja de Corinto, né, era uma igreja com muitos dons, uma igreja com muitos dons, mas que havia muitos problemas. Então, Paulo está colocando a igreja de Corinto, né, em ordem, mas ele coloca eles em ordem com o zelo de Deus. Amém? Cuidando deles, né? Cuidando deles, colocando a casa em ordem, colocando a vida das pessoas em ordem, porque nós sabemos que ali, né, na igreja de Corinto, tinha até o rapaz dormindo com a sua madrasta. Uma igreja, né, onde o apóstolo Paulo era vamos dizer, o pastor ali, né, e ali tinha essas pessoas mais cheias de dons, mas tudo fora do seu lugar. Então o apóstolo Paulo vem, né, e coloca esta igreja em ordem. Né? Coloca ela em ordem, ele veste ela,
né? Ele apacenta eles, porque ele tem que entregar ela para alguém. E esse alguém é Cristo. Esse alguém é para o Senhor Jesus. Amém? Eu quero ir, irmãos, com os irmãos, em Gênesis 24. Gênesis 24. Gênesis 24. Primeiro versículo. Era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Que coisa, né? Eu estava lendo essa escritura e observei, né? Deus era Abraão já velho, né? Ou adiantado, né, de idade, e Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Tudo é tudo, né? Ele teve a sua vida toda, nós sabemos qual foi a trajetória de Abraão, o que ele teve de passar, as provações que ele teve de passar, o que ele teve de enfrentar os acusadores, né? Ele teve que passar tempo sem filho, depois Deus fez a promessa, ele teve que suportar ali as críticas daqueles incrédulos que não criam na promessa, né? Que não cria que ele seria pai de nações, e Deus vem e dá para ele o seu filho, e depois que Deus deu para ele o seu filho, Deus vem e pede seu filho para ele, dá o seu filho agora para mim, vai lá, né? Caminha 3 dias, vai no monte que eu vou te mostrar, e sobe ali e entrega o menino para mim. Mas, né, em todas essas coisas, Abraão confiou em Deus. Amém. Então Deus abençoou Abraão na sua fazenda, abençoou Abraão, né, na família, dando filho, dando prosperidade. Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê? Deus abençoou Abraão em tudo? Porque Abraão foi fiel a Deus. Amém. Amém? Amém. Abraão continuou dia após dia crendo na palavra de Deus, crendo que Deus iria cumprir a sua palavra. Amém? Mas o que eu quero falar sobre hoje é sobre preparar, né? Deus apresentar a noiva. Eu nem sei como é que eu vou vamos prosseguir aqui. Eu estava com uma coisa de pegador em mente, mas não sei como é que vai ser. Mas aqui então nós chegamos em Gênesis 24, e Deus e Abraão, já adiantado, né, muito velho, e ele chamou o seu servo Eliezer. Eliezer, ele era um servo de Abraão, o mais velho de Abraão, o qual Abraão confiava nele, o qual Abraão, né, tinha total confiança e era o que ia herdar, né, todas as suas fazendas, todas as suas casas, se Deus não tivesse dado a Abraão Isaac. Porque Deus disse para o Senhor, né, Damasceno, Eliezer, o mais velho da minha casa, e ele vai herdar a minha herança. E Deus disse, não, mas a semente sairá de ti. Amém? Na mensagem desespero, no momento diz assim, ó, Eliezer entrou em desespero. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eliezer entrou em desespero quando uma responsabilidade foi posta sobre ele.
para procurar uma noiva para Isaac. Eliezer de Damasco era um grande homem. Ele era estimado por Abraão. E Abraão confiava nele para sair e procurar uma noiva. Um tipo certo de Cristo. Um tipo certo da noiva para seu filho. Através disso, geraria o Cristo. Amém? Então, Eliezer era um homem da confiança de Abraão, o qual Abraão confiava, e Abraão chamou ele e disse: olha, eu quero que você venha aqui e que você coloque a sua mão debaixo da minha coxa. Debaixo da minha coxa, e que você jura para mim que você não vai nas nações aqui perto, a qual eu estou vivendo, mas que você vai à minha casa, que você vai aos meus parentes, e você procura e traz ali uma noiva para Isaac. Amém. E Deus, e Abraão pediu para Eliezer colocar sua mão ali debaixo da sua coxa, e ele fez aquele juramento ali. Nós sabemos a história. Agora, eu quero pegar isso aqui, Eliezer não era qualquer homem, como eu já disse. Ele sabia o tipo certo de esposa que Isaac deveria receber. Sim. Ele sabia o tipo certo do caráter da mulher que Isaac tinha que receber. E ele era um homem fiel. Amém, Jesus. Ao seu senhor Abraão. Ele era um homem fiel. Por isso Abraão deu a ele tamanha responsabilidade. Então nós lemos no momento dizendo que ele ficou nervoso, no momento que Eliezer suou. Quando deu a ele tamanha responsabilidade, no momento dizer ele suou quando ele chegou ali, para encontrar a noiva para Isaac. Mombrana diz que ele suou para encontrar caráter, porque ele sabia que não era qualquer moça que ele deveria levar para Isaac, mas nós sabemos que ele fez uma oração pedindo para que Deus guiasse ele em todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. E Eliezer tinha uma responsabilidade de buscar uma noiva, de vestir essa noiva e de preparar essa noiva para encontrar com Isaac. E então nós sabemos que Eliezer, ele levou os presentes. Ele levou ali os presentes ao qual ele ia dar para a moça, a qual aceitaria o convite de se casar com Isaac, com o seu senhor. Então, o irmão Brana diz que aqueles presentes que ele deu ali para ela, os ouros, joias, aquilo era os dons espirituais, que o Brana faz um paralelo entre o ministério de Eliezer com o ministério dos últimos dias, o qual é o ministério do irmão Brana, o qual também é enviado para buscar uma noiva. Amém. Então Eliezer saiu, mas Abraão, seu senhor, ficou em casa. Nós sabemos que Abraão aponta para Deus, Eliezer aponta para o mensageiro, os camelos aponta para o Espírito Santo. Amém. Isaac aponta para Cristo, Rebeca aponta para a noiva. Glória a Deus. Esses são os tipos que representam neste quadro. Sim. Tudo representando nós aqui agora. Aleluia. Cada um de nós. Então Eliezer foi um homem ali especial, o qual Abraão
dar uma ordem para ele trazer uma noiva para Isaac. Nós sabemos que quando Eliezer chegou, ele chegou no tempo, na tarde, né? no tempo da tarde, quando as moças estavam saindo para buscar água. Né? E quando ele ali achou Rebeca, devo passar por cima para não demorar, porque tem muita coisa aqui. Quando ele achou Rebeca e que ela deu água, deu pastagem, preparou lugar para o camelo, o diz que ela deu água para os camelos. Camelos representam o Espírito Santo. O diz, né, aqueles camelos a qual ela deu água, que era o Espírito Santo. O diz é o mesmo que ela deu água, o mesmo camelo que levou ela para encontrar com Isaac. E assim o Espírito Santo que nós damos água é o Espírito Santo que vai nos levar para encontrar com Cristo. Amém. Aleluia. Mas quando Eliezer voltou para encontrar com Isaac, que veio embora, nós sabemos que de novo ele veio e chegou no tempo da tarde. Ele chegou no tempo da tarde lá, chegou no tempo da tarde aqui de volta. Amém? Deixa eu ver. Na mensagem As Realidades Infalíveis do Deus Vivo, a gravação A Voz de Deus, traduzindo agora. Essa mensagem, quem tiver busca aí na mesa. Só abaixo. Parágrafo 118. Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa confiar. Alguém em quem ele possa ter confiança. E que possa ter confiança em Deus. Deus, né, procura homem, alguém que ele possa confiar nele e que essa pessoa possa confiar em Deus. Amém. Glória a Jesus. Que possa crer nele. Vocês creem nisso, como eu disse, né? Não creem? Claro. Deus tem de encontrar alguém em quem ele possa depositar sua confiança. E então, quando ele encontra tal homem em quem pode depositar sua confiança e seu poder, um homem que siga a estrada, que fique exatamente com o mapa. Então, lembrando aqui, né, se alguém for ler, fala sobre o mapa, e ele dizendo, né, que Deus, né, busca por homens, o qual ele possa confiar, o qual ele pode colocar nele a sua confiança, e que também este homem confia em Deus. Amém. Porque Deus trabalha nas duas extremidades. Sim. Trabalhar nas duas extremidades né? Deus coloca algo no meu coração e Deus coloca algo no coração do meu irmão. Vamos dizer assim, quando Deus colocou no meu coração para casar com a irmã Thalita, Deus colocou no coração dela também. Então Deus trabalha nas duas extremidades. Amém. Ele não pode só falar que eu vou casar com ela e não falar no coração dela. Porque não bate, né? Não dá. Eu chego nela, né? Deus falou que você vai casar comigo. Ela fala, mas não falou comigo. Isso aí já acontece muito. E então, Deus tem que achar um homem em quem ele possa confiar. Sim. E que esse homem possa confiar em Deus. Porque certamente Deus vai dar para eles, ele vai passar por muitas lutas, ele vai passar por muitas perseguições, ele vai passar por muitas dificuldades, mas ele vai confiar em Deus. Amém. E ele não vai sair do mapa, ele não vai sair do meio do caminho, ele não vai sair da palavra de Deus, ele não vai
nem para a esquerda, nem para a direita, mas ele vai continuar no centro da perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não importa o que venha sobre ele, mesmo que ele tenha que passar pela morte, mesmo que a cabeça dele tenha que rolar, mesmo que a família tenha que morrer, mesmo que ele perca tudo, mas ele vai ficar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Ele vai Aleluia. ficar com a palavra de Deus. Se vai, né? Se tudo vai embora, se 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Você vai andar em segurança, você vai andar com fé em Deus. Você vai estar olhando para Deus e sabendo que Ele é o seu ajudador, sabendo que Ele é o seu protetor e que nada pode tocar em você, em tocar em nenhum cristão, a não ser permissão de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando Deus permite, Ele nos dá fé para envergonhar Satanás. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, por isso Deus, irmãos, pegou um homem como o apóstolo Paulo, né? Um homem como o apóstolo Paulo, para levar o evangelho adiante. O apóstolo Paulo tinha coragem, né? Era um homem corajoso, e mais precioso era para ele sofrer a causa de Cristo do que, né, sair acovardado. Ele estava disposto, né, a sofrer pela causa de Cristo. Por quê? Porque ele sabia que do seu trabalho, ele sabia do seu ministério, ele sabia, né, o que ele tinha que realizar. Sim. Porque ele disse, né, quando ele estava indo para Jerusalém, os irmãos vinham e falavam, olha, o Espírito Santo falando, não suba, e ele fala, eu estou pronto, não somente para apanhar, mas para morrer pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Antes, o apóstolo Paulo dizer, né, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém. Amém? O apóstolo Paulo aqui, nos falando da sua preocupação. Ele sabia que tinha que pregar o evangelho, que ele tinha que vestir uma noiva, que ele tinha que preparar uma igreja, tinha que preparar uma noiva para entregar para o marido. Assim como a mãe, né, tem que preparar a sua filha, tem que ensinar a sua filha, tem que, né, direcionar a sua filha. Uma mãe não vai deixar a sua filha crescer e ela não sabe lavar uma louça, não sabe lavar um prato, não sabe fritar um ovo, não sabe nem quebrar ovo, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, macarrão, não sabe fazer nada. A única coisa que sabe é apertar teclas, né? Hoje está assim. Mas uma mãe que tem uma visão e que ela sabe que, embora nós não queremos, mas que um dia, se Deus não tardar, vai embora, né? Se Deus não tardar, vai embora, mas tem que ensinar. Sim. Tem que preparar para quando chegar lá na frente, vai passar ela para o seu esposo, para o noivo, passa alguém que chega lá, o esposo não vai falar, nossa, sua mãe não te preparou em nada. Você não foi instruída em nada. Então, tem que se ensinar. Amém. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu subjugo o meu corpo. Subjugo o meu corpo, subjugo os meus desejos.
eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que coisa. Isso aí, né, é para nós, ministros, para os ministros do mundo inteiro, né, que nós temos que cuidar, temos que zelar, porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Sim. Tudo que nós fazemos, nós temos que dar conta de cada palavra que nós falamos diante de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: eu subjugo o meu corpo, subjugo as palavras da minha natureza. Oh, Jesus. Mas por que ele está subjugando o seu próprio corpo? Porque ele quer, né? Ele quer também ser aprovado, não somente enviar, né, apresentar luz aprovado, mas ele também ser aprovado. Mas se ele não cuidar de si mesmo, ele deixa, ele sai do trilho da perfeita vontade de Deus. Agora, nós sabemos que Deus também, nesses últimos dias, trouxe, né? O Eliezer Umbrana também faz o mesmo ministério, né? Paralelo com o ministério de Eliezer, que Deus enviou, né, o seu profeta para preparar uma noiva. Amém. Para Cristo. Aleluia. Por isso que em 63, né? 33, né? 33, o anjo veio, desceu ali, né, e disse para ele, assim como João Batista foi enviado para percussar minha primeira vinda, tua mensagem percussará a minha segunda vinda. Então tinha uma mensagem indirecionada a alguém. Esse alguém era para os escolhidos de Deus. Glória a Deus. É para aqueles que tinham vivido uma vez na eternidade. Glória a Deus. A mensagem, Amém. na mensagem, as realidades do Deus vivo, Mombrana. Desculpa. Mombrana pega e diz assim: vocês sabem que vocês nem sempre viveram aqui. Vocês viveram em outro lugar. Amém. Vocês viveram em outro lugar. E esse lugar era na eternidade. Glória. Né? Glória. Passamos, tem uma mensagem que o Bruno fala, né, que nós descemos aqui e fizemos uma curva. Né, fizemos uma curva. Uma curva. E entramos aqui porque nós não conseguimos, lembrar. Né? Então, nós fizemos uma curva e entramos neste corpo e não conseguimos lembrar de onde nós viemos. Né? Mas graças a Deus que Deus enviou um profeta que pode dizer para você, né? Embora temos luta, temos perseguição, temos dificuldades, mas ele pode falar para nós: você nem sempre viveu aqui. Amém. Você não se lembra, mas você viveu em outro lugar. Aleluia. Você Graças a viveu Deus. em uma outra atmosfera. Amém. Glória a Deus. Esse aqui. Tá falando de 63, de 33. Né? Então, Deus deu para o irmão Brana uma mensagem para preparar, para chamar para fora das denominações uma igreja, o qual somos cada um de nós, que já saímos, né? Ouvimos o alarido, recebemos a espada
do rei, que é a espada do rei, a espada do rei, o Caio Sabino apontava para a palavra. Amém. Glória. Com a palavra, qual era o alarido, o qual Deus enviou para chamar, para nos trazer para fora, para nos colocar em Cristo, fora das denominações, fora dos sepulcros denominacionais, nos fez uma ressurreição, né, das denominações, nos colocou em Cristo Jesus, aonde nós estamos agora. Glória. Amém? Glória a Deus. Então, em São Lucas, capítulo 12, versículo 42. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a sua ração? Né? Esse é um mensageiro do entardecer. Nós sabemos que a Escritura ela aponta para o mensageiro, que é o irmão branco, né? O qual Deus colocou nesses últimos dias para dar, através dele, a sua palavra, para dar, através dele, né, o alimento no seu devido tempo. Amém? Aleluia. Na mensagem pergunta e resposta, número 2. Porquanto lhes amo, e aqui estou para tratar de ajudar-lhes. Vocês são meus filhos, que tenho gerado para Cristo. A cada um de vocês reclamo, e lhes reclamo. Esta noite, todo o tempo, lhes reclamo. Sempre lhes reclamo a isso. Amém. O irmão dizer assim: vocês são meus filhos gerados em Cristo. E toda noite eu os reclamo. Glória a Deus. Toda noite eu oro, irmão Brana, orando por aqueles que também iam crer na sua mensagem. Ele sabia que essa mensagem ia ao redor do mundo e ele com certeza falava: Senhor, aonde essa mensagem for, aonde a tua palavra for, aonde aquele elenco captar a sua palavra, abençoe ele. Amém. Eu reclamo ele, Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus. Como meu irmão e irmã, vocês são meus filhos, e eu sou seu pai no Evangelho. Não pai como seria um sacerdote. Eu sou o pai no Evangelho, como disse Paulo ali. Agora, vos tenho gerado para Cristo. Eu vos desposei para Cristo. Isso é desposando você para Cristo, como uma virgem pura. Não me decepcione. Não me decepcione. Permaneçam uma virgem pura. Glória. Amém. Irmão Brana, como conseguirei? Permaneça com a palavra. Amém. Viva limpo e puro. Nada tenhas que viver com as coisas do mundo. Se o amor a isso está em seu coração, diga: ó Jesus, tira isso de mim. Não quero ser assim. Aleluia. Amém? Sim, Jesus. Então, esse é o pastor da era, né? O qual é responsável por cada um de nós, Amém. o qual Deus enviou com uma mensagem para nos direcionar, para nos apontar, para nos dirigir a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mensagem, desespero, 41. E no livro da vida do Cordeiro eu quero meu nome escrito. Eu quero que ele se lembre de mim quando se fizer chamadas. Glória. Cada um de nós queremos. Amém. Isto, não vai falar, né? Isso me lança em desespero. Que é, como Paulo disse, após ter eu pregado o Evangelho, serei eu um passageiro clandestino
serei um reprovado? Isso poderia acontecer. Assim isto me lança em um estágio de desespero, ao pensar que após todos estes anos de pregação, poderia eu vir a um lugar onde eu pudesse falhar para com ele. Qual é o próximo passo? O que devo fazer depois? Isso me lança em um estágio nervoso. E que posso eu fazer? Isso me lança às montanhas e aos vales. Tudo bem? E isso realmente é verdade. É uma carga, né? Se sente ela sobre cada um de nós como ministro, que temos que, né, nós estamos aqui em números pequenos, pessoas simples, todos nós simples, mas cada um tem uma alma que vale 10 mil mundos. Amém. Então vocês são pessoas que têm valor. Amém. Pessoas valorosas. São pessoas que custou o sangue de Deus. Aleluia. Então, Mombran está dizendo, isso me lança em desespero, porque ele está nas suas mãos com o sangue da noiva de Cristo. E que, se nós não vivermos uma vida santa, se nós não sairmos das coisas do mundo, se nós não cuidar, vou ler aqui agora, né? Se nós não cuidar de nós mesmos, se nós não vigiar, se nós não matar a nossa natureza, né? Nós corremos isso de errar o alvo, dos irmãos, a igreja subir e do pastor ficar. Né? E isso lança, né, a gente em desespero, né, em clamor a Deus, para que Deus possa nos ajudar dia após dia. Assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? O apóstolo Paulo ali falando, né, eu subjugo o meu corpo, já disse, que ele fala para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, porque ele tinha uma enfermidade da doutrina. Cuidar da doutrina. Não deixar que a doutrina, o evangelho que ele trouxe, seja tirado, né, que o trem saia do trilho. E que entre falsas doutrinas, entre dogmas, então, cuida de você, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde mental, cuida de ti e tem cuidado da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, é um cuidado que cada um de nós, como ministro do Evangelho, temos que ter. O irmão Brana diz assim, olha o espírito, olha as suas atitudes, olha, né, o que age, qual é os seus desejos, quais são os seus motivos, quais são os seus objetivos. Então você sabe qual espírito age na sua vida. Como que você descobre que há um espírito errado em você, em nós, em mim? Quando o meu desejo está para uma coisa que é errada, para uma coisa que não é santa. Porque tudo que é santo é da palavra. Amém. Está certo com a palavra, mas quando o nosso espírito, quando o nosso corpo,
quando nós começamos a querer algo diferente, algo, você sabe que não é uma boa coisa que está em você, que está te levando para fora do centro da palavra, fora, né, da vontade perfeita de Deus. E então, aqui eu coloquei assim, a apostasia daqueles que estão na mensagem. Nós como os pastores sabemos que, a gente está aqui na frente, como eu disse, nós temos que cuidar de nós, da doutrina, e também ter uma responsabilidade com nós mesmos, nas nossas qualificações. Hoje, infelizmente, estamos vivendo em um momento que há tantas coisas acontecendo dentro da própria mensagem, pastores vivendo em adultério, pastores caindo em adultério e a igreja, mesmo assim aceitando ele, mesmo assim dizendo, não, eu quero ficar contigo. Embora o Mombrana fala que quando ele é pego, o Mombrana fala na mensagem de Hebreus, quando o pastor é pego em um ato e traz diante do povo e ele confessa, o Mombrana diz que se a igreja perdoar, ele pode continuar. Mas o que eu penso é o seguinte, o Mombrana chegou atrasado naquela reunião, uma vez que o Billy Paul conta, e aí ele chegou atrasado e o povo estava em um avivamento e todo mundo dando glória a Deus. O Mombrana só chegou, se assentou atrás, ficou olhando para aquele pregador pregando, e o povo dando glória a Deus com a super unção. O Mombrana se levantou, caminhou até o púlpito, bateu nas costas do pregador e falou, irmão, não pode se aceitar. E aí o irmão olhou para o Mombrana, abaixou a cabeça, pegou sua Bíblia e se assentou. Quando o Mombrana desceu, o Billy Paul falou, mas pai, mas que atitude foi essa, pai? Olha como o povo estava sendo abençoado, olha como o povo estava jubilando, pai. E o Senhor mandou o homem se assentar. Não, é assim, vamos fazer o quadro aqui, nós irmãos, nós aqui. Nós vemos no culto um pregador fazendo fogo, quando nós fala fogo cai do céu, chega outro e fala, se assenta, irmão. Tudo. Ele falou, Billy, eu sei, Billy, mas eles ia passar para a igreja um espírito de adultério. Aquele homem tinha um espírito de adultério nele, pregando com a super unção. O povo, jubilando, mas estava introduzindo no ventre da igreja, ele iria introduzir um espírito de adultério nele. Misericórdia. Mas hoje é diferente. Hoje, tem hora que eu, sei lá, dá vontade de arrancar a cabecinha, que eu não entendo. Como é que pode um homem passar 20 anos, 10, como é que pode uma pessoa cair em adultério, um ministro, e ir para o púlpito quando a gente, para a gente que eu não, vamos dizer assim, eu não sou daqueles, não, eu sou pastor, eu sou diferente, não. Vamos dizer assim, a gente como membro, porque eu sou membro também, a gente como membro, se você fala uma palavra para alguém áspera, você sai daquilo mesmo. Você não fez aquilo certo. Aquilo lá foi falta de respeito, foi falta de educação. Você tem que voltar lá e abaixar a cabeça e pedir perdão. Agora, como é que pode, camarada, ir no adultério e aí pregar da ceia? Misericórdia. Como é que pode? Como é que você não tem nada dentro dele, não? Uma unção. Unção. Mas o povo fala, nós queremos você, pastor divorciado, Mombrana, se Meda me desse carta de divórcio, eu me assentaria no último banco.
Meu. Se medo me daria carta de divórcio, você estaria no último banco. Hoje eles têm igreja e mais igreja, o povo quer eles, o povo quer ficar com eles, mas não está qualificado, não tem as qualificações, está errado, está fora das qualificações. Como é que pode ele querer, né, chegar diante de Deus para apresentar ao povo? Porque a Bíblia diz que nós temos que dar conta da alma de vocês. Como é que ele vai chegar com a sua igreja diante de Cristo? Sendo que nas qualificações ele já está reprovado. A palavra já está condenando ele. Por falta de qualificações, pastores, né, com esposas que não com segundo casamento, 2, 3. Né, eu vi ali um pastor em São Paulo ali, com 3 casamentos e fez um encontro, aquele montão de gente lá. Gente. Misericórdia, Senhor. Mas eu penso uma coisa, que o primeiro disso é o ser humano, é a pessoa. Cadê, gente? É a pessoa, é o sujeito. Se eu, Deus me livre, um dia cair em pecado, eu sou o primeiro a chegar e falar, eu pequei e vou embora. Você, né? Eu estou desqualificado. Mas não tentar ficar batendo uma manivela, tentando levar algo que, se ele mesmo já está, né, desqualificado, eu sei que, né, envolve muitas coisas, né? Mas a pessoa tem que ter, primeiramente, eu penso o seguinte, irmãos, né? Eu penso que, primeiramente, nós, como ministros, temos que ter cuidado da nossa alma. Sim. Nós temos que ter preocupação com o nosso arrebatamento, com o nosso bem-estar com Deus. Agora, se eu não zelar do meu bem-estar com Deus, como é que eu vou querer um bem-estar, que a igreja esteja bem com Deus? Sim. Quando o irmão Brana fala, você nunca terá uma fé maior do que o seu pastor, você nunca viverá acima da vida que ele vive. E se o pastor está em adultério, secretamente, esse povo vai chegar no amadurecimento quando? Meu. Quando? Quando que se chega no amadurecimento, sendo que no púlpito não tem amadurecimento? Eu vi um abençoado ontem dizer assim, os pastores ficam pregando sobre perseverança para um povo que está lá na 7ª montanha, mas o próprio abençoado, ele é arrogante. Você vai perguntar para ele, ele te dá patada, ele vira as costas e vai embora. Mas nem ele mesmo chegou na 7ª montanha e quer pregar sobre 7ª montanha. Primeiramente, suba, né? Suba na estatura do varão perfeito. Sim. Depois pregue. Aleluia. Agora, tem pastor que fica pregando sobre perseverança. Mas cristão tem que ser perseverante. Sim. Realmente. Aleluia. O nosso pai Abraão foi perseverante. Davi foi perseverante. Todos os profetas, Jesus Cristo foi perseverante no Getsemane. Se ele não fosse, ele tinha falado, ó Senhor, acaba com essa raça aí que eu vou sair daqui. Então ele foi perseverante. Então, nós temos, né, como homens de Deus, eu creio, eu não sei, isso aqui está batendo em mim faz 2 domingos atrás, desde o dia da Páscoa, que tá uma coisa simples, né? E eu falei, mas Senhor, e não vem mais nada. E eu vou falar isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Glória. Então nós temos que ter cuidado de nós mesmos. Cada um de nós que prega, cada um de nós que vem aqui, nós que estamos aqui, tem que estar nos cuidando. Porque nós temos pessoas, temos, mesmo que esteja, mesmo que vá, eu, somente a irmã Thalita, mas mesmo, ela tem uma alma que vale 10 mil mundos. É muito valor. Nós somos o sangue de Cristo. Então eu tenho que cuidar disso. Tenho que zelar disso. Mas aí vejo de contrapartida os abençoados. Gente, você vê coisa, não acredito num negócio desse, o povo tudo aplaudindo e dando glória a Deus, mas porque
O homem trouxe eles neles. O homem prendeu eles nele e não prendeu a Cristo. Vocês vão me sustentar. Eu vou entender um pouquinho até hoje. Só hoje, tá? Aleluia. Oh, Deus. E aí, eu penso que a pessoa tem que ter primeiramente, né? Primeiramente ele tem que ter, né, uma preocupação com a sua salvação, Sim. com a sua alma. Né? Quando nós já vimos ministro ficar aí 20 anos, né, com um negocinho lá atrás, com como é que é o pezinho de arquis lá, né, com uma cunhinha, né, uma cunha de acã enterrada lá atrás e vem 5, 10 anos, e aí eles cortam os dons da igreja, a igreja não é mais espiritual, e vai cortando os dons, ninguém fala em língua, ninguém tem visões, ninguém tem mais nada. Corta tudo. Sim. Que daí eles podem dançar e fazer o que eles querem. Bloqueia os dons, e aí eles pintam e botam. Mas nós temos que, né, subjugar o nosso corpo, cuidar de nós e da doutrina. Amém. Porque temos uma esposa para apresentar, uma virgem para entregar para Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Agora vamos aqui. Essa aqui era de pedra, eu esqueci de colocar, mas eu sei que era de pedra. Essa aqui, 158. Ora, uma vez que cada um destes mensageiros é dirigido, cada uma destas mensagens é dirigido a um anjo, mensageiro humano. Uma grande responsabilidade, bem como um privilégio maravilhoso. É o seu quinhão. Estes homens de Deus, Deus fez promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, assentados sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Além disso, lembrem-se que a Paulo foi dado uma promessa especial, a de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia. Amém. Amém? Assim será com cada mensageiro que tem sido fiel à palavra de Deus, à palavra da sua hora e de sua era. Será assim no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada para Paulo. Aleluia. Amém? Então, cada mensageiro apresenta seu povo. Né? Muitos dizem assim: eu não creio que o Mombrana tem que fazer mais nada. O Mombrana não tem que voltar aqui para mais nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez. E aí, desde quando eu vim para a mensagem, eu vi pessoas dizer assim: o pastor leva a igreja ao Mombrana e o Mombrana leva a Cristo. Aí eu falei, aí eu sempre tive essa. Eu disse, mas espera aí, como assim? Aí depois eles falam, o Mombrana não tem que fazer mais nada. Você fala, mas você acabou de falar que você tem que entregar a igreja ao Mombrana e o Mombrana a Cristo. Como é que ele não tem que fazer ainda mais nada? Sim. Vamos lá. Quantos aqui creem que estava além da cortina do tempo, quando o Mombrana foi lá e conversou com o irmão Brano? O irmão Brano falou assim, ó, eu vi todos vocês ali. Amém. Eu vi nossas teofanias lá. Aleluia. Amém. Então, ó, vamos lá. Rei rejeitado, 158. Eu disse, então eu preguei toda a palavra que eles pregaram, falando para Paulo, de Paulo, né, que ele soube que seria julgado. Então ele disse, eu preguei todas as palavras que eles pregaram. Eu nunca divergi dela de um lado ou do outro. Eu batizei, eles batizaram no nome de Jesus Cristo. Eu também batizei aonde batizaram
o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. Amém. E aqui vai cair uma coisa por terra aqui, sobre a ressurreição isolada, né? Vai cair uma coisa por terra aqui, olha só para vocês verem como que presta atenção. Porque não existe esse negócio. Não tem escritura, não tem parte nenhuma da Bíblia que dá uma ressurreição isolada para um profeta vir, né? Qual o tema eles falam, né? Dita aí como grana, tem que voltar sozinho, chamar os mortos, tem avião, tem cavalo. O que o Mombrana quer com cavalo? O Mombrana quer com avião? Você vai estar num corpo glorificado, mas em toda estrada tem o centro do caminho. Amém. Nós temos que caminhar no centro do caminho. Amém. E aquelas pessoas clamaram e disseram: nós sabemos disso. E sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Amém. É a teofania pregando para Mombrana, falando coisas que iam dizer para Mombrana. Nós voltaremos com você à terra, aqui acho que não fala assim, mas lá ou na como que resposta sobre selos ou ser selo. Mombrana toca nesse assunto, ele fala, né? Ele fala assim: aqui nós não comemos, mas um dia você foi enviado como um líder. E nós desceremos com você à terra, então lá nós comeremos, aqui a gente não come. Porque eles vão descer, né, pegar o corpo, os 16 elementos do que está no pó. Amém. E então ali se faz uma fusão e é o corpo glorificado. Aleluia. E nós somos transformados. Glória. A teofania, né, vem em nós. Amém, Jesus. Sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. E disseram: Jesus virá a você. Jesus virá. E você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. Amém. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? E disseram: então você nos apresentará a Ele. Glória Como seu troféu de seu ministério. Aleluia. E disseram: você nos guiará a ele, e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Você notou a ordem da ressurreição? Eles descem primeiro. Amém. Eles vêm primeiro. Tem uma mensagem que o Mombrana diz assim: quando você vê seus entes queridos, você começa a contar. 1, 2, 3. Você é transformado. Aleluia. Graças a Deus. Seremos arrebatados juntamente com eles. Nós nos encontraremos uns aos outros antes de nos encontrarmos com Ele. Primeiramente, nós vamos nos encontrar aqui. É verdade. Vamos saber quem vai aqui. Vamos ver aqui, ó. Seremos arrebatados juntamente para encontrá-lo com Ele, a encontrar o Senhor nos ares. Veja, Ele é Deus. E então, quando Ele quer ser adorado, isso é o que a sua própria natureza é ser adorado, porque Ele é Deus. Ele sabe que se tivéssemos lá, estaríamos olhando pelo canto de olhos. Vamos dizer assim, ó, se nós subirmos direto para o céu, nós vamos ficar olhar no cantinho do olho, né? Quem sabe você vai olhar, será como o Alex veio? Será que vai ficar olhando no cantinho do olho? E nós temos que adorá-lo, nós temos que exaltá-lo, nós temos que agradecê-lo. E aí nós vamos, e ele requer uma adoração perfeita. Sim. Mas se nós não saber quem foi, vai ter
curiosidade de eu quero olhar do lado para ver quem está do meu lado, para ver se fulano veio, né? Para ver se outro veio. Então, por isso, né? Nós temos que nos encontrar aqui. Sim. Estaremos olhando pelo canto do olho para ver se o outro está lá. Mas, então, não seria a maneira completa não seria a maneira completa de livre adoração. Sim. Quando estivermos em pé ali. Sabemos que nos encontraremos primeiro e nos cumprimentaremos e então ficaremos ao lado dele. Aleluia! Quão gracioso tudo isso é. Glória a Deus. Cantaremos, então, está vendo aqui? Primeiro, nós temos que nos abraçar aqui, nós vamos ter a nossa reunião aqui, nós vamos estar aqui, vamos ver quem vai e quem não vai. E o mundo não vai saber nada disso. Aleluia! O mundo não vai saber nada disso. Nada. Já estou acabando. Glória a Deus. Certamente, as canções da redenção, como o irmão Jaque muitas vezes fez a afirmação, quando anjos darão a volta na terra de cabeça inclinada, não sabendo do que estamos falando, veja, porque eles nunca foram redimidos, mas nós tivemos que ser redimidos. Amém. E como nós o compreendemos, e como nós o coroamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Em outras mensagens, Murana diz, né, que sairá dos lábios de Malaquias 4, sétimo anjo, eis aí o Cordeiro. Quando nós estivermos reunidos nesta reunião, Murana diz que sairá dos lábios do sétimo anjo, eis aí o Cordeiro de Deus. Vamos ao encontro dele. Cada mensageiro com seu grupo sairemos juntos. Amém. Este Jesus, cada mensageiro com seu povo, cada mensageiro vem com seu povo. Nenhum mensageiro vem sozinho, mas ele vem com seu povo e completa essa noiva que será transformada. Nos reuniremos, você vai conhecer Paulo aqui, você vai conhecer Pedro aqui, você vai conhecer Felipe aqui, todos os apóstolos aqui, então nós subiremos juntos. Mas sairá dos lábios do último profeta, Murana diz, eis aí o Cordeiro, vamos. Amém. Aleluia. Vamos colocar em pé? Glória a Deus. Deus possa continuar. Amado Deus, sabemos que tudo isso, Pai, está diante de nós, Pai. Sim, Senhor. Olhamos para os eventos que têm acontecido, Senhor. Nós sabemos que o próximo passo agora, Senhor, do inimigo, Senhor, é trazer, Senhor, Pai, uma perseguição, Senhor. É trazer uma perseguição, Pai, para esta igreja, Senhor. É trazer uma perseguição para os eleitos, Senhor. E quando isso acontecer, Pai, os mortos em Cristo estão Pai, encontrar com o Senhor, meu Deus. Graças a Deus. Pai, continue nos ajudando, abençoando meus irmãos, sustente na tua palavra, Senhor. Nunca permita mais sair daquilo que o mensageiro disse, que o mensageiro falou, Aleluia. mas que nós viemos ficar no centro do caminho, no centro da estrada, Senhor. Amém, Jesus. Abençoe a cada um dos meus irmãos, não Wagner que não veio, não sua família, Pai, a cada um dos meus irmãos que está aqui presente. Dá uma semana abençoada a cada um deles, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa os sustentar, que o Senhor possa os ajudar, que o Senhor possa guardar eles de todo mal, de todo espírito contra a tua palavra. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. A graça e a comunhão do Espírito Santo sejam cada um de vocês. Deus abençoe você encerrar. Irmãos, se tiver alguém precisando de oração, irmãos, pode vir aqui na frente. Que nós vamos orar. Alguém com alguma dificuldade, alguma dor,
Amém. Nós vamos orar e vai ser curado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Senhor, o Senhor conhece ele, Pai. Amém, Jesus. Coloco minhas mãos sobre ele, Pai. Amém. Uma demonstração do Senhor. Sim, Senhor. Eu peço que o Senhor o abençoe. Repreenda toda enfermidade, Senhor. Sim, Senhor. Todo mal, Senhor. Se tem algo, Pai, no seu filho, Senhor, alguma enfermidade, seja onde for, Pai, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, e que o Senhor possa repreender esse demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, sai do meu irmão, sai da vida do meu irmão, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te repreendemos, Aleluia. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe. Até quinta-feira, no culto de oração. Domingo que vem é Santa Ceia. Amém? Estaremos todos aqui. Deus abençoe. Aleluia.